Bom dia, meus irmãos. Deus abençoe a todos. Hoje nós chegamos ao 13º dia da nossa leitura bíblica. E Deus falou profundamente no meu coração hoje sobre obediência, sobre escolhas e também sobre o valor do reino de Deus para nós. Amém? Vamos começar então analisando nossa primeira leitura, que está lá no livro de Gênesis, no capítulo 13. Lá nós vemos a história de Abraão e Ló, e a gente viu nos capítulos anteriores que Deus ele chamou Abraão para sair da sua terra e também do meio da sua parentela. E Deus ele deu uma direção bem clara ao Abraão. E Abraão ele até obedeceu, mas ele obedeceu em partes, porque quando Deus disse para sair do meio da sua parentela, isso incluía Ló. Mas ele, com pena de Ló, acabou levando Ló junto com ele, que era o sobrinho dele, né, e ali não tinha mais o pai, porque o pai de Ló havia morrido, então resolveu levar Ló junto com ele. Isso nos ensina algo muito importante, que quando a gente obedece parcialmente as coisas que o Senhor nos pede, mais cedo ou mais tarde nós acabamos colhendo os frutos dessa desobediência. Esse texto que nós lemos, a gente vê ali que começa a surgir discussões, conflitos, contendas, né, entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. E aquilo, que não era para estar ali, né, que Ló que não deveria estar ali, começou então a gerar problemas para Abraão. Até que chegou um momento que essa situação ficou tão, ruim, que a separação foi inevitável. Mas mesmo assim a gente vê aqui que Abraão ainda, ele tinha muita fé no Senhor. Quando ele chegou nesse momento, entendeu que ele precisava mandar Ló embora, ele deu essa oportunidade para que Ló escolhesse qual a terra, para qual lugar Ló gostaria de ir. E Abraão ficaria com o lado oposto então. Porque aqui Abraão ele entende que quem abençoa não é a terra, que a bênção não estava na terra em si, mas que estava na promessa de Deus. Quem abençoa é o Senhor, independente da terra que Abraão estaria, a promessa estava com ele. Então não importava para qual terra, para qual cidade, para qual país ele estaria indo, né? Isso nos ensina que a obediência completa, quando a gente obedece a tudo que o Senhor fala, isso sim nos conduz à paz e à obediência. Agora, quando a gente obedece mais parcialmente, quando algumas coisas a gente faz com o que o Senhor, manda, mas outras a gente segue o nosso próprio coração, isso muitas vezes leva a gente a colher frutos, desnecessários, conflitos desnecessários. Quando nós olhamos lá para o Salmo número 5, então, que é a nossa segunda leitura de hoje, a gente vê a confirmação dessa verdade aqui que nós acabamos de ler. Porque o salmista nos mostra que o Senhor ouve o clamor do justo, que ele se agrada daquele que anda em retidão. A palavra diz que o Senhor abençoa o justo e cerca ele com um favor, como um escudo de proteção. A obediência ao Senhor, ela atrai a presença de Deus, atrai a proteção, o cuidado de Deus sobre a nossa vida. Às vezes a gente acha que está obedecendo, mas nós estamos obedecendo parcialmente. Lá no livro de Isaías, no capítulo 5, que é a nossa terceira leitura de hoje, no versículo 9, dos versículos 9 até o versículo 12, né? O Senhor traz um alerta muito sério. E ele fala sobre pessoas que receberam oportunidades, que foram plantadas em um lugar de provisão, mas que não corresponderam ao temor e à obediência do Senhor. Olha aqui novamente a obediência sendo destacada, né. Deus ele esperava frutos, mas ele encontrou descaso, indiferença, desobediência. Isso ensina que Deus espera uma resposta do nosso coração, que não basta a gente, ouvir, mas é preciso a gente viver aquilo que Deus está nos falando, aquilo que Deus está nos ensinando através da palavra dele, né. Na última, então, leitura de hoje, que está lá no livro de Mateus, no capítulo 13, Jesus aprofunda ainda mais esse ensinamento, quando ele fala sobre a semeadura. A palavra de Deus é a semente, mas o que faz diferença é o tipo de terra onde ela cai. E a terra é o nosso coração, são as pessoas. Existem então pessoas que ouvem a palavra, que recebem essa semente, mas elas não entendem. Tem outras que se alegram até no começo, acham aquela mensagem interessante, mas não permanecem nela. Logo, as coisas do mundo vêm e levam a mente daquela pessoa embora. Porém, existe uma terra boa, que é o coração que ouve, que entende, que permanece no reino. É um coração ensinável, um coração humilde. Essa palavra, então, cria raízes profundas neste coração e já acaba gerando frutos bons. Jesus, ele continua dizendo mais para frente, né, que o reino de Deus é como um tesouro escondido num campo. Quando alguém encontra esse tesouro, ele vende tudo o que tem, porque ele entende que aquilo ali é mais precioso do que qualquer outra coisa.
Isso ele ensina que quando a gente entende o valor do reino de Deus, da palavra do Senhor, do relacionamento com Deus, todo o resto da nossa vida fica em segundo plano. Não porque não tem valor as outras coisas, mas porque nada na nossa vida se compara àquilo que é eterno, que é o reino de Deus. É o bem mais precioso que nós temos. E quem entende isso, quando precisa fazer uma escolha, sempre vai escolher o reino de Deus, sempre. Porque é nele que nós encontramos a verdadeira alegria, a verdadeira paz, o verdadeiro amor, o verdadeiro sentido para a nossa vida. E hoje, meus irmãos, o Senhor, ele possa encontrar terra boa no teu coração e no meu coração. Que nós possamos ser obedientes, que nós possamos ser ensináveis, que o fruto ele gere no nosso coração. Que nós estejamos dispostos a viver plenamente o reino de Deus aqui nessa terra, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Vamos orar então, meus irmãos, sobre tudo aquilo que o Senhor falou conosco nesse dia. Oh, amado Deus, Pai Todo-Poderoso, Tu és um Deus tão maravilhoso, Senhor. Nós entramos na Tua presença com temor, Pai, com reverência, com gratidão, porque Tu és santo, Tu és fiel, Tu és digno de toda a honra e toda a glória, Pai amado, aleluia. Nós te adoramos porque o Teu reino é eterno, porque Tua palavra é verdadeira, o Teu amor, Senhor, ele nunca falha, aleluia. Oh, Senhor, à luz da Tua palavra, nós reconhecemos que muitas vezes nós não conseguimos obedecer por completo. Assim, Senhor, como Abraão, algumas vezes nós damos também passos de fé. Nós guardamos coisas que o Senhor já nos pediu para deixar, Pai. Oh, Deus. Por isso, Senhor, hoje nós te pedimos perdão por toda a obediência parcial, Pai. Por todas as vezes que a gente não conseguiu te obedecer de uma forma completa, que nós nos deixamos levar pelo desejo e a vontade do nosso coração, da nossa carne. Por toda a resistência, Senhor. Por toda escolha que nós fizemos fora da tua vontade. Oh, Deus. Lava-nos, Senhor, purifica-nos, alinha novamente o nosso coração com o teu, que a gente possa, Senhor, agradecer, Pai querido, porque mesmo quando a gente erra, tu permanece fiel. Oh, Senhor, obrigada por tua graça, Senhor, porque a tua graça nos sustenta, a tua misericórdia, ela se renova toda manhã, porque assim diz a tua palavra, Senhor. Tua palavra que nos corrige, que nos ensina, que nos conduz pelo caminho da vida, Senhor. Nos dá cada vez mais vontade, sede, fome pelo relacionamento contigo, pela meditação na tua palavra, pelas orações, Senhor. Obrigada, Pai, porque o Senhor cerca o justo, Pai. Oh, Deus, obrigada pelo teu favor, como diz lá no salmo que nós lemos, que nos guarda como um escudo, Senhor. Hoje também nós clamamos por tua provisão, pela provisão espiritual, para que nós sejamos uma terra boa, com um coração ensinável, Senhor. Obrigada, Senhor amado, por tudo que tu tens feito. Oh, Senhor, eu clamo também por uma provisão emocional, Senhor. Que nós sejamos curados de todo conflito, de toda contenda, de toda divisão.